O Céu e o Inferno, obra de Allan Kardec. O Espiritismo diz que, mediante tal permissão e correspondendo ao apelo dos vivos, os espíritos não se põem à disposição destes. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a se manifestar? Vem obedecendo à vontade de Deus, isto é, a lei que rege o universo. Ele julga da utilidade ou inutilidade da sua manifestação, o que constitui uma prerrogativa do seu livre-arbítrio. O espírito superior não deixa de vir sempre que é evocado para um fim útil, só se recusando a responder quando em reunião de pessoas pouco sérias que levem a coisa ao ar de gracejo. O Livro dos Médiuns, segunda parte. Nota. Pode o espírito evocado recusar-se a vir pela evocação que lhe fazem? Perfeitamente, visto como tem o seu livre-arbítrio. Podeis, acaso, acreditar que todos os seres do universo estejam à vossa disposição e vós mesmos vos julgais obrigados a responder a todas as pessoas quando estas lhes comunicam? Mas quando digo que o espírito pode recusar-se, subordino essa negativa ao pedido do evocador. Por isso que um espírito inferior pode ser constrangido por um superior a manifestar-se. Ver Livro dos Médiuns, segunda parte. Nota. Tanto os espíritos estão convencidos de que nada podem sobre os espíritos diretamente sem a permissão de Deus, que dizem, quando evocam: tanto os espíritas estão convencidos de que nada podem sobre os espíritos diretamente sem a permissão de Deus, que dizem quando evocam: rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que um bom espírito se comunique conosco, bem como aos nossos anjos de guarda assistir-nos e afastar os maus espíritos. Entretanto, tratando-se de evocação de um espírito determinado, rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que tal ser se comunique conosco, etc. O Livro dos Médiuns, segunda parte. Nota. As acusações formuladas pela Igreja Católica contra as evocações não atingem, portanto, o Espiritismo, porém as práticas da magia, com a qual este nada tem em comum. O Espiritismo condena tanto quanto a Igreja as referidas práticas, ao mesmo tempo que não confere aos espíritos superiores um papel indigno deles, nem algo pergunta ou pretende obter sem a permissão de Deus. Certo, pode haver quem abuse das evocações, quem delas faça um jogo, quem lhes desnature o caráter providencial em proveito de interesses pessoais, ou ainda quem, por ignorância, leviandade, orgulho ou ambição, se afaste dos verdadeiros princípios da doutrina. O verdadeiro espiritismo, o espiritismo sério, os condena, porém, tanto quanto a verdadeira religião condena os crentes hipócritas e os fanáticos. Portanto, não é lógico nem razoável imputar ao Espiritismo os abusos que ele é o primeiro a condenar e os erros daqueles que o não compreendem. Antes de formular qualquer acusação, convém saber se é justa. Assim, diremos: a censura da Igreja recai nos charlatães, nos especuladores, nos praticantes de magia e sortilégio, e com razão. Quando a crítica religiosa ou cética, dissecando abusos, profliga o charlatanismo, não faz mais que realçar a pureza da sã doutrina, auxiliando-a no expurgo de maus elementos, facilitando-nos a tarefa. O erro da crítica está no confundir o bom e o mal, o que muitas vezes sucede pela má-fé de alguns e pela ignorância do maior número. Mas a distinção que uma tal crítica não faz, outros a fazem. Finalmente, a censura aplica ao mal, e a qual todo espírita sincero e reto se associa. Essa nem prejudica, nem afeta de forma alguma a doutrina espírita. Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege
do ímpio ou do crente, o que importa dizer, da inocência ou do crime, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, mas fatores do erro e agentes do mal. Assim, ao herético, ao ímpio, ao criminoso, Deus não permite que os bons espíritos venham tirá-los do erro para salvá-los da perdição eterna. Não lhe envia senão os subordinados. Assim, o herético, ao ímpio, ao criminoso, Deus não permite que os bons espíritos venham tirá-los do erro para salvá-los da perdição eterna. Não lhe envia senão os subordinados do inferno para enfiá-los mais no lamaçal. Bem mais, não envia a inocência senão seres perversos para pervertê-la. Não se encontra, pois, entre os anjos, entre as criaturas privilegiadas de Deus, um ser bastante compassivo que venha em socorro das almas transviadas. Para que servem, pois, as brilhantes qualidades que exornam tais seres? Acaso, e tão somente para seu gozo pessoal? E serão eles realmente bons quando, extasiados pelas delícias da contemplação, veem tantas almas no caminho do inferno sem que procurem desviá-las, ajudá-las? Mas isso é precisamente a imagem do egoísmo desses potentados que, impiedosos na farta opulência, deixam morrer à fome o mendigo que lhes bate à porta. É mais ainda, é o próprio egoísmo arvorado em virtude e colocado aos pés do Criador. Mas vós vos admirais que os bons espíritos venham ao herege e ao ímpio, certamente porque vos esquecestes desta parábola do Cristo. Não é o homem são que precisa de médico. Então, não tendes um ponto de vista mais elevado que o dos fariseus daquele tempo? E vós mesmos, vós vos recusareis mostrar o bom caminho ao descrente que vos chamasse? Pois bem, os bons espíritos fazem o que faríeis, dirigem-se ao ímpio para dar-lhes bons conselhos. Em lugar de animatizardes as comunicações de além-túmulo, melhor fora bendizesseis os decretos do Senhor, admirando-lhe a onipotência, a bondade e a justiça infinitas. Dizem que há anjos de guarda, mas quando não podem insinuar-se pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, por que não empregarem meios de ação mais diretos e materiais de modo a sensibilizar os sentidos, uma vez que tais meios existem? Deus oferece para isso esses meios que pertencem à sua própria obra, desde que tudo provém dele e nada ocorre sem a sua permissão. Podemos admitir que ele faculte tais meios aos maus espíritos e os recusem aos bons? Nesse caso, é preciso confessar que Deus facilita mais poderes ao demônio para perder os homens do que aos anjos de guarda para salvá-los. Pois bem, o que os anjos de guarda, segundo a Igreja, não podem fazer, fazem por si os demônios, servindo-se de tais comunicações ditas infernais, reconduzem a Deus os que o renegavam e ao bem os escravizados do mal. Esses seres chamados demônios fazem mais, dão-nos o espetáculo de milhões de homens acreditando em Deus por intercessão da sua potência diabólica, ao passo que a Igreja era impotente para convertê-los. Homens que jamais oraram fazem-no hoje com fervor, graças às instruções dos seres que a Igreja chama de demônio. Quantos orgulhosos, egoístas e debochados se tornaram humildes, caridosos e recatados? E tudo por obra do diabo, segundo a Igreja. Mas se assim for, claro, é que a toda essa gente o demônio tem prestado melhor serviço e guarda do que os próprios anjos. É necessário, porém, formar uma triste opinião do senso humano dos nossos tempos para crer que os homens aceitem cegamente tais ideias. Uma religião, porém, que faz pedra angular de tal doutrina, uma religião que se destrói pela base, tirando-se-lhe os seus demônios, o seu inferno, as suas penas eternas e os
seu Deus impiedoso. Uma religião tal, dizemos, é uma religião que se suicida. Dizem que Deus enviou Cristo, seu Filho, para salvar os homens, provando-lhes com isso seu amor. Como se explica, entretanto, que os deixassem depois em abandono? Não há dúvida de que Jesus é o mensageiro divino enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade e por ela o caminho da salvação. Mas contai, somente após a sua vida, quantos não puderam ouvir-lhe a palavra da verdade? Quantos morreram e morrerão sem conhecê-la? Quantos, finalmente, dos que a conhecem, a põem verdadeiramente em prática? Então, por que não lhes enviar Deus, sempre solícito na salvação de suas criaturas, outros mensageiros que, baixando a todas as terras, entre grandes e pequenos, ignorantes e sábios, crédulos e incrédulos, venham ensinar a verdade aos que a desconhecem, torná-la compreensível aos que não a compreendem, e suprir, enfim, pelo seu ensino direto e múltiplo, a insuficiência na proporção do Evangelho, abreviando o evento do reinado divino. Mas eis que chegam esses mensageiros em hostes inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os enfermos, consolando os aflitos, a exemplo de Jesus. Que fazeis vós, e como recebeis vós? Vós os repudiais, repelis o bem que fazem e clamais. São demônios. Outra não era a linguagem dos fariseus relativamente a Jesus, que diziam, fazia o bem por artes do diabo. E o Nazareno respondeu-lhes: reconhecereis uma árvore pelo seu fruto. A má árvore não pode dar bons frutos. Para os fariseus eram maus frutos de Jesus, porque ele vinha destruir o abuso e proclamar a liberdade que lhes arruinaria a autoridade. Se, em vez disso, Jesus tivesse vindo lisonjear-lhes o orgulho, sancionar seus erros e sustentar-lhes o poder, então sim, ele seria o esperado Messias dos judeus. Mas o Cristo era só pobre e fraco. Decretaram-lhe a morte, julgando extinguir-lhe a palavra, e a palavra sobreviveu, porque era divina. Importa, contudo... sai de cima da toalha. Sai. E as coisas vulgares são próprias de espíritos vulgares. Não obstante, dessas vulgaridades resulta um benefício, qual o de abalar muitas imaginações, provando a existência do mundo espiritual e demonstrando à sociedade que esse mundo não é tal, porém muito diferente do que se julgava. Essas manifestações iniciais eram porventura simples, como tudo que começa, mas nem por germinar de minúscula semente a árvore deixa um dia de estender virente e copada a sua ramagem. Nota: estima-se que o cristianismo atualmente seja a religião com maior número de adeptos, aproximadamente 2 bilhões e 200 milhões de habitantes, seguida pelo islamismo, aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões, o hinduísmo, aproximadamente 900 milhões. O espiritismo aparece em 8º lugar com seus 13 milhões de adeptos. Quem acreditaria que da misérrima manjedoura de Belém pudesse sair a palavra que havia de transformar o mundo? Sim, o Cristo é bem o Messias divino. A sua palavra é bem a palavra da verdade fundada, na qual a religião se torna inabalável, mas sob condição de praticar os sublimes ensinamentos que ela contém, e não de fazer do Deus justo e bom, que nela reconhecemos, um Deus parcial, vingativo e cruel.